Lindos! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Soma, o Soma que inspira mulheres empreendedoras. Eu estou aqui com a minha querida Paola. Hoje ela fez sozinha o outro episódio. Tá vendo? Fiquei mais ou menos bravo, mas tudo bem, ela já está desculpada. Praticamente um Dari. Praticamente, gente. Ela só não falou o lindos, né? Então faltou só isso, minha Mas se amiga. eu falasse, ele ia até ter um problema ali de personalidade, ia ter crise. Então, porque aqui a equipe falou que eu fui maravilhosa. Foi mesmo, eu tenho que te dar parabéns. É brincadeira. E antes de eu falar o nome desse convidado ilustre que nós estamos aqui, inscreva-se no nosso canal, pegue esse vídeo aqui e mande para os seus amigos e para os seus, principalmente, empreendedores e empreendedoras, porque o Soma já vai ter novidades. E quem está aqui com a gente hoje é o Leandro Crepaldi, especialista em comportamento de consumo do mercado de luxo e premium. É o autor do livro O Olhar para o Extraordinário. Com sólida trajetória internacional, Leandro atuou em Londres na área de treinamento de grandes maisons, como Dolce & Gabbana e Chanel. Ele traz uma visão exclusiva sobre o luxo, que se conecta ao comportamento e à inovação e ao desejo, como esses elementos podem ser aplicados em nossos negócios e na forma de nos relacionarmos com o mercado. Leandro, querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dari. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Um prazer. É? Prazer enorme. Leandro, a gente tá, assim, radiante. Muito, muito felizes pela sua presença, pela honra de te receber em Ribeirão Preto. Muito feliz, é a segunda vez esse ano de estar aqui. Você tá demais. Tá demais. Tivemos a oportunidade de Dari presente no lançamento do nosso livro, onde eu e Ferreirinha escolhemos inclusive Ribeirão como a primeira praça fora de São Paulo, onde ele foi lançado, legal. em dezembro do ano passado. E retornar a Ribeirão agora, convite do Grupo Soma, convite de vocês, é um enorme prazer. Estamos muito Obrigada. felizes, estamos muito felizes. E hoje nós queremos que você abra a caixa preta, né, amiga? Vai contar tudo. Só não pode contar o que vai rolar mais tarde. Por favor, spoiler. por favor. Isso. Só a pitadinha. Muito bacana que a gente estava aqui no aquecimento antes, né? É verdade, Falando é verdade. muito sobre... A gente começa a conversar sobre esses pontos, sobre o mercado, sobre a importância desse olhar mais 360 do comportamento de consumo, como forma de neutralizar essas incertezas mercadológicas que existem, e a gente acaba se empolgando ali no quanto que Sem dúvida. é gostoso comentar, né? Muito. Parar para refletir sobre esse como ir além, né? Como eu olhar esse momento atual e entender que sim, existem também oportunidades, sim, existem caminhos, mesmo que algumas vezes um pouco mais lentos, um pouco mais que demandam mais energia, mas a importância da gente poder revisitar, inclusive, as nossas próprias verdades Verdade. a todo tempo, para a gente conseguir avançar no mercado tão competitivo. Então é um prazer estar aqui, trazer essa plataforma de conteúdo, né, o Olhar para o Extraordinário. Quando eu e a Ferreirinha tomamos a decisão de lançar o livro, e foi um processo de 3 anos de escrita do livro, porque a gente sempre teve esse cuidado de construir uma obra que não fosse temporal, né? Que o cuidado de você colocar na escrita Sim. um conteúdo de mercado que talvez nesse momento de mudanças tão cíclicas rápidas, Sim, corre o risco de trazer um conteúdo que fica datado. verdade. Então tivemos essa preocupação de olhar de uma forma contemporânea, mas não no contemporânea no ontem, quando foi lançado, mas no contemporânea projeção. no médio prazo. É. E nós trouxemos exatamente mais um dos 5 sentidos, que é Aham. bacana, porque a primeira obra lançada pelo Ferreirinha é o Paladar, não retrocede. Sim, Essa simbologia que virou quase um sobrenome Aham. para ele, né? com certeza. E eu uso muito isso. Inclusive, o Dari me falou, não sei, acho que sei lá, quando eu conheci ele, e eu nunca esqueci. E lá em casa todo mundo fala, agora é... Fala, Exatamente. É muito É real. absurdo isso. É muito uma real. simbologia muito clara, né? Muito. Desse momento que nós vivemos, onde o cliente está com um padrão de agência cada vez mais elevado, fruto do que ele vivencia, do que ele escuta, do que ele lê, do que ele se depara no dia a dia, né? A régua vai subindo, né? Muito. A gente comenta, ninguém vai sentir falta da manivela do carro quando está utilizando vida elétrica. Exato. Ninguém vai sentir falta ali, às vezes, do ventilador do carro quando tem o ar-condicionado ali, interessante. Da mesma forma, quando eu começo, inclusive, a provar um café sem adoçante, sem açúcar, eu começo a dar valor ao grão, à torra, né, ao processo, à marca.
que obviamente tem alguns elementos que acabam mascarando ali a qualidade do produto. Então, o paladar não retrocede essa simbologia que brinca com o sensorial, com os 5 sentidos, porque obviamente no mercado do luxo é algo muito inerente. E a gente traz o segundo livro também como se fosse, né, um desdobramento do primeiro, com outro sentido, que é a visão, né, o olhar para o extraordinário, onde o exercício é o sair do local comum, do ordinário, do comum, do tira-prestido, do mais do mesmo, e adiciona uma camada extra para que a gente possa surpreender e encantar o cliente. Na MCF, nós sempre trazemos essa reflexão. Há possibilidade de a gente subir degraus nas operações, de uma forma constante, em comunicação, em segmentação de cliente, em pós-venda, em coleta de dados qualitativos, em experiência em loja. E a gente bebe das marcas de luxo, não porque é a única maneira de trabalhar ou a maneira mais correta, mas porque são marcas de operações que estão há 100, 200, 300 anos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Que Mundial, loucura isso. gripe espanhola, Aham. Covid, continua a ser Sim. objeto Aham. de desejo. Sólidas, né? São lendas, elas se reinventam, rasgam seus logos como um todo, porque não funciona mais no online da mesma forma que funcionava no offline. É. Ou trazem o nome ali com o embaixador de comunicação, de marca, que às vezes a parte do seu cliente vai torcer o nariz para aquela figura associada à marca, Aham. mas ela entende que se ela não se reinventar a todo momento, ela envelhece junto com a sua base de clientes e morre. É. Então, a Tiffany fez esse trabalho, né? Quando a Tiffany trouxe a Lady Gaga como a sua embaixadora ali da marca, isso eu tô falando de Lady Gaga na época do vestido de carne, tá? Ela Sim. É verdade. Nossa, ela é bem por aí. porque É verdade. a Lady Gaga, depois de Nasce uma Estrela, ela ficou muito mais sofisticada, né? Tem uma outra percepção. Mas naquele momento, quando traz Lady Gaga como a cara da marca, parte dessa clientela ficou muito incomodada. Essa é, né, a marca tradicional americana que traz uma figura como a Lady Gaga, polêmica, né? Mas para a marca fazia todo sentido, porque da mesma forma que a marca é nova-iorquina, a Lady Gaga é nova-iorquina. É uma self-made woman, né? Essa mulher independente, uma mulher multifacetada, que tem ali uma série de competências Tem musicais. uns skills absurdos. Então, para ela fazia todo sentido. Então, ela topou, sim, assumir o risco de perder parte dessa clientela mais resistente para demonstrar que ela precisava exercitar a oxigenação na marca. E foi uma tacada bem sucedida? Super incidida. Houve perdas no meio do caminho, porque Sim. sempre vão haver, Paola. Sempre Não vão tem haver. jeito. São escolhas. A gente não consegue, obviamente, inovar sem risco. É. Existe a possibilidade de você inovar sem risco? Não tem. Tirar da zona de conforto, Tirar a zona né? de conforto. Com E a certeza. marca entendeu. E não foi diferente quando trouxe a Beyoncé e marido, porque daí você tem uma pessoa, você tem a negra de cultura B, de pop, e também, mais uma vez, uma resistência. Sim. Então, assim, a marca entende que é preciso se movimentar para se conectar com o público, com a nova geração, que muitas vezes não é o decisor da compra, mas ele influencia. Sim. Muito. Tem uma série de marcas e operações hoje que nos seus manuais de atendimento tem capítulos destinados a atendimento onde tem presença de criança e adolescente. Porque Caramba. criança e adolescente hoje decide tudo. Compra É de verdade. apartamento, compra de carro, joia. Sabe uma coisa que a gente tava até comentando, que eu achei o máximo, e tava comentando isso com a minha mãe. E eu me lembro muito, eu menor e tudo mais, a gente, por exemplo, a gente ia no restaurante que meus pais gostavam. E hoje com meu filho tem 1 ano, hein? Ou seja, né, nem fala. E a gente fala, nossa, vamos num restaurante, mas vamos num restaurante que tem brinquedoteca? Porque, cara, como mudou, a gente sentava na mesa, assim, e brincava com um palitinho. Porque, imagina, tela, não tinha, né? Não tinha tudo isso. Então, realmente, é muito interessante o quanto o padrão de consumo mudou. E o que mais mudou é o empoderamento do conhecimento. Eu sou de uma geração onde, se eu fosse trazer qualquer tipo de sugestão de algo financeiro, meu pai falava: fica quieto, moleque, aqui é papo de adulto. Exato. Agora, se a criança e adolescente ainda são as pessoas, o pai que hoje a gente faz trabalho para concessionário de veículo, a gente faz trabalho para
marcas de veículo, a gente faz para construtoras, para real estate, a gente faz para moda, a gente tem uma atuação transversal que nós chamamos de cross luxury, né? De olhar esse cliente em um 360. Então, toda vez que a gente for trabalhar com algum tipo de projeto, eu não trago somente insumos do seu próprio segmento, mas como que esse cliente é impactado em outros momentos de consumo, porque aqui a gente consegue sair do óbvio. Sim. Porque nós acabamos sendo especialistas no próprio segmento, sabemos tudo, lemos tudo, participamos das feiras, dos eventos, mas o quanto que eu estou também atento ao que acontece nesse ecossistema do cliente. Sim. Então, enquanto consultoria, o nosso papel é abastecer projetos com um olhar 360 de outras indústrias e segmentos para que eu realmente consiga sair do local comum e me diferenciar, né? Então a gente traz que esse cliente que qualquer equipe de atendimento que hoje completamente ignora uma criança ou adolescente ali no ponto de venda, perde a venda. Fora. Porque você precisa sim fazer a sua argumentação para o cliente, mas também envolver a criança ou adolescente nessa argumentação. Claro. Que isso faz muita diferença. Né? Eles são questionadores, eles ficam no YouTube muito mais que a gente. Muita informação. Tem um filho de um amigo meu que ele sabe mais de carro do que eu, assim, tem 9 anos, chega a ser absurdo. Então, assim, ele não é mais fácil levar ele para entender melhor lá na concessionária do que eu. Eles podem ser aliados dentro de casa. Imagina algumas indústrias, automação residencial, né? Que também é um bicho de sete cabeças ainda para muita gente, né? Se você tem ali uma geração mais jovem que consegue se conectar aquilo, ela acaba sendo seu aliado. Porque não adianta você comprar ali todo equipamento de automação residencial se eu não sei utilizar, né? Se eu não consigo da vida. Exato. Acaba sendo um cartão de visitas ruim para a própria marca. Então, o exercício constante de ter essas gerações como aliado para algumas operações. O que é carro hoje em dia, né? Carro está cada vez mais virando ali um item de tecnologia, porque é tanta funcionalidade, tantos recursos. Exatamente. E é difícil para algumas gerações, inclusive, saber o potencial que existe ali de várias explorar ferramentas, tudo, né? Então, o que a gente traz é que essa questão geracional não é sobre se é ou não quem está comprando realmente. Muitas vezes ainda tem ali um público 50 plus ali que está sendo um grande decisor de compra. Mas é como a gente consegue envolver na comunicação, na argumentação, na experiência. Tem um vídeo, a Dior fez recentemente não, faz alguns anos, já 2, 3 anos, uma ativação na Escócia, muito interessante, para sua linha de dermocosméticos, né? Onde ela convidou os filhos dos clientes da marca, até 30 anos, para uma experiência completa, onde você viajava num trem, Belmont, para uma experiência de um spa dentro do trem. Olha que máximo. Para degustar ali, né, para provar todo aquele tratamento da Dior, daí você ia para um trabalho de meditação lá com uma pessoa britânica ali que era referência na mídia, daí tinha um jantar de gala, daí tinha um momento off-road com o Land Rover, e ela faz uma construção com os filhos dos clientes para também ajudar a educar o consumo desde muito jovem na importância do uso do dermocosmético, que não é o primeiro público que obviamente abraça. Sim. E todo o universo ecossistema da marca. Então a gente olha muito para essas marcas de luxo porque são muitos exemplos e cases incríveis de possibilidade de criatividade, protagonismo, do fazer diferente, do inovação, da comunicação personalizada. Então para nós é sempre um grande espelho, um grande celeiro, na verdade, de possibilidades ali de trabalhar resiliência, inovação, atualização, que serve para qualquer segmento, qualquer indústria, independente só tu com a tua renda ou não, né? Esse luxo como excelência. Eu vejo, a gente tem 2 caminhos, assim, porque a gente fala muito das marcas, né, de luxo, mas nosso público também tem aquela empreendedora que é média, ou que está começando, ou que já está no médio para o grande, ou as grandes mesmo. Como que elas conseguem criar esse posicionamento, né? Então, qual que é o primeiro passo que tem que ser feito, Leandro?
Fora contratar vocês até. Essa parte é Fora contratar vocês, né? Maria, é muito interessante essa sua pergunta, porque ao longo desses 24 anos da MCF, talvez tenha sido um dos nossos trabalhos mais intensos, que é essa desmistificação, inclusive, do luxo enquanto única oportunidade ali de trabalho, de comportamento, né? A Feirinha foi pioneiro, enquanto formador de opinião no mercado, de traduzir a inteligência de gestão do luxo, esses bastidores das marcas de luxo, para o mercado. Em um momento, eu estou falando isso, a MCF tem 24 anos, né? Naquele momento que ele acaba de sair da Louis Vuitton, onde se falava apenas de comportamento, hotel de luxo, a viagem de luxo, a gastronomia de luxo. E o Feirinha foi pioneiro nessa inteligência de gestão, porque ele foi mergulhar nessas marcas e traduzir, fazer esse depara. O que eu posso aprender com as marcas de luxo? Tem uma frase também no Paladar Nitroceres que a gente utiliza, que foi citada por ele: nem todas as marcas podem ou devem ser de luxo, mas absolutamente todas podem aprender o mercado de luxo. Perfeito. Essa é a nossa grande matriz ali de conteúdo, né, para poder traduzir. A gente tem hoje na MCF clientes como Boticário, Grupo Boticário, onde a gente fez um trabalho no passado, olhando algumas frentes dentro da VP da Renato Gomide, vice-presidente de marketing ali da operação. Então, o Boticário não tem o desejo de ser luxo, ou obviamente trabalhar diretamente voltar para o mercado de luxo, mas entende que o luxo, a beleza se movimenta no luxo de uma forma mais rápida, de uma forma que é moda. Sem dúvida. Então é nicho, então a possibilidade de inovação e dessa movimentação é muito mais rápido de ser pilotada no luxo do que nos grandes varejistas. Então eu olho ali exatamente o que está acontecendo para entender quanto dessas luxos eu posso aplicar na operação. Então o que a gente traz é a oportunidade de a gente olhar para as marcas de luxo, é uma oportunidade de a gente entender como subir alguns degraus. E subir alguns degraus em comunicação, em experiência, em segmentação do cliente, em atendimento, em expansão. Há sempre uma possibilidade da gente poder olhar esses temas-chave de gestão do luxo e entender qual a dosagem que eu posso aplicar. A gente brinca até, a gente fala assim: quantas pílulas do luxo você vai tomar? Quantas marcas vão tomar? Adorei. 10. Depende da dosagem. Mas assim a possibilidade de você beber dessa fonte. E poder exercitar um outro olhar, né? Um outro olhar que resgata fundamentos que são importantíssimos, né? Muitas vezes a gente faz treinamento, eu estava hoje mais cedo fazendo treinamento, muitas vezes a gente não propõe inventar a roda. Sim. O luxo não propõe inventar a roda. Na verdade, a gente busca tirar a poeira de alguns fundamentos tão importantes que foram perdidos ao longo do tempo. A escutativa, né? A escutativa, todo mundo fala, né? Escutativa. Mas o que realmente significa isso? Significa que muitas vezes no varejo, o cliente fala meia dúzia de palavras e eu já interrompo, porque eu acredito que eu já sei o que ele vai falar. E você perde a oportunidade de coletar informações super importantes para oferecer o melhor vínculo emocional, para entender exatamente onde está a geração de valor. Tem uma pergunta que a gente sempre deixa, né, como provocação para a equipe comercial. Quando você estiver atendendo o cliente, se pergunte: onde está a emoção desse cliente? Se eu não sei essa resposta, volte 3 casas, comece a abordagem novamente. Porque o luxo acontece quando a emoção passa a trazer. E se eu não tenho a possibilidade de entender onde toca o coração do cliente, como que eu vou realmente oferecer ali a melhor argumentação de venda? Perfeito isso. E você trouxe um ponto que eu queria muito que você explorasse aqui conosco. Porque hoje se fala muito em experiências, e o que nós, inclusive, estávamos aqui discutindo é um mercado saturado de experiências, né? Em que, como você trouxe, hoje aquele cliente, ele recebe diversos convites, então hoje não é mais suficiente você promover um bom evento, por exemplo, porque muitas vezes a maior dificuldade é realmente fazer com que um determinado cliente ou eventualmente um prospect, alguma coisa assim, ele realmente esteja disposto a usufruir da experiência que você oferece. Exatamente, Paola. Nós trazemos aqui, até como construção, que está no livro, né? A gente mergulha um pouco
no passado do comportamento de consumo do Brasil para a gente poder entender um pouco como está esse comportamento hoje, né? Isso também é muito fruto da forma que a gente oferece treinamentos e capacitação. Qualquer treinamento e capacitação, se eu for direto no assunto de como fazer, puxa, a partir de amanhã você precisa coletar dados qualitativos para entender onde que é ali a comida favorita do que cliente. Se você chegar para a equipe comercial e traz uma informação como essa, a chance de não ter engajamento é muito grande. Como que a gente faz para isso realmente virar uma mudança de cultura? Primeiro eu preciso trazer os porquês. Por que que isso acontece? Por que que isso é importante? Porque daí a gente gera uma possibilidade da pessoa querer fazer. Não adianta nada a gente poder provocar uma mudança de algo. Muitos profissionais que têm 5, 10, 15, 20 anos de profissão e de repente falar, puxa vida, o que você fez até hoje pode não funcionar daqui para frente. Se para trazer uma provocação como essa, eu preciso primeiro trazer uma justificativa, uns porquês. E a gente fala muito no livro sobre a série do consumo. São 3 intervalos de tempo que a gente coloca como reflexão para entender exatamente esse panorama do comportamento do cliente de hoje. De 80 até os anos 2000, nós chamamos de era do produto. Era do produto é momento de escassez. O Brasil é um país onde, obviamente, pouco industrializado, teve outros ciclos de industrialização, se falava muito de globalização, era um momento que todo mundo dava muito valor para a marca importada, né? Era perfume importado, jeans importado, óculos importado, carro importado, não era? Isso é ontem, né? A gente dava valor para tudo que tinha um sobrenome importado. Exato. Era um momento de escassez, a gente tinha poucas marcas de veículo no mercado, a gente tinha ali 2 pastas de dentes, Colgate e Colírios. Quem tinha maior poder aquisitivo ia para Miami comprar pasta de dente, comprar coisas de toalete, de banheiro, porque a gente tinha poucas opções. Então era um momento onde bastava saber de produto, de características, porque o cliente não tinha informação na palma da mão. Então bastava ser o profissional função. Função ali devia oferecer a tecnicidade. Na sequência, de 2000 para 2020/22, por causa da pandemia, esse ciclo, a gente faz que a gente vive a era das experiências. E vive ainda a era das experiências, né? Apesar que a gente coloca uma janela de tempo ali que acaba mudando em 2022, a era das experiências existe e é importante estar no mercado, né? Foi esse momento onde foi preciso justificar o deslocamento do cliente até a minha ponto de venda. Porque, e daí provoca ali uma possibilidade de também revisitar as competências e habilidades da equipe comercial. Porque não basta mais saber de produto. Isso mesmo. Não basta mais saber a parte técnica. O cliente já chega com todas as informações. A internet já aparece com outros resultados. Daí eu preciso ter motivação de compra, gatilho emocional, estilo de vida. Eu preciso me conectar. E daí vem flagship store, concept store, cafezinho, ativação, plano de relacionamento. Porque eu preciso ali, obviamente, gerar a possibilidade de estreitar o relacionamento com o cliente. Só que de 2020/22 para cá, a gente, enquanto MSF, sugere que a gente vive um outro momento. Porque o mercado foi inundado de experiências, excelentes ativações. Só que não basta mais eu ter excelente ativação, a loja mais incrível, a tecnologia mais interessante, os convidados mais importantes aqui no evento. Eu preciso fazer com que esse meu cliente queira participar da minha experiência, porque ele é cercado por uma série de outros players. Então, a era do relacionamento experiencial, para nós, é essa oportunidade que nós temos de sim ter experiência, mas cultivar um relacionamento para que o cliente nos prestigie. Fantástico. Ele faça questão. Faça questão, que nos priorize. Sim. Né? E aqui a gente traz a lealdade do cliente, acontece quando ele é lembrado. E se eu lembrar do meu cliente só na hora da venda, eu perco a oportunidade. Na verdade, eu preciso trazer para o cliente uma opção de ciclos de contatos não comerciais que ele faça com que você o conheça como indivíduo e como pessoa. A gente dá um exemplo. Eu estava agora no treinamento dando um exemplo para o time. Eu falei assim, olha, se o cliente fala aqui em Ribeirão Preto, fala, puxa, eu vou para São Paulo todo mês e não acho no restaurante italiano ainda que eu acho que do meu gosto. Se eu, como vendedor, pego aquela informação e recebo, às vezes, uma indicação de um outro cliente que também é apaixonado por comida italiana e que comente comigo, olha, acabou de abrir esse restaurante italiano, tá excelente, adorei. Eu pego essa informação, posso ser um intermediário. Trabalhar com alta renda, trabalhar com cliente padrão, isso não demanda
vivência, demanda repertório. Repertório. Escutativa, né? Escutativa, E repertório e registro. sempre, sabe, Dali? Porque às vezes eu acho que eu vou confiar na minha memória, que eu Não vou dá. ter aquilo, eu tenho que registrar. Não dá. Porque a gente consegue com 2, com 5, com Exato. 10. É verdade. Trabalhar em escala, eu vou É. conseguir lembrar. Não vai. Então, se você pega, liga pro cliente e fala, pô, você veio aqui, tal, perguntou de restaurante italiano, eu não fui, mas esses clientes estão comentando muito desse, lembrei de você, tô aqui te enviando. A pessoa recebe uma informação dessa, Esse é um espetacular. consultor de venda que não está vendendo nada, que se preocupou de buscar uma informação para que seja uma satisfação dele, pessoal. Você acha que a pessoa, quando for abrir a outra mensagem com a nova coleção, vai dar uma atenção muito maior? É Vai. outra Com certeza. história. Outra abertura, porque eu não estou simplesmente ali o tempo todo fazendo contato para vender algo. Eu estou oferecendo. Sabe o que faz o papel de concierge? Uhum. Faz com concierge. Onde eu estou entendendo ali as suas particularidades, seus gostos, desejos, e sou, enquanto colaborador, também um fomentador de repertório. É. Eu acho isso assim, porque parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo ali, né, para quem tá dentro da operação, a operação sempre muito corrida, muito complexa e tudo mais. Eu acho muito interessante você trazer esse olhar, justamente que não é inventar a roda, porque, né, o que se imagina muito, nossa, eventualmente contratar uma consultoria e tudo mais para ela mudar o meu funcionamento aqui dentro, e talvez seria realmente uma percepção, uma atenção em relação a alguns pontos que, de fato, no dia a dia, são atropelados. São atropelados e a gente não vai dando a devida importância. Então, o que a gente faz enquanto NCF, a gente vira a câmera de lado, assim, na verdade. A gente está mostrando a perspectiva. Ali eu estou olhando o tempo todo aqui de frente para a câmera. Vamos olhar de um outro ângulo? Porque, na verdade, a imagem está ali, os fundamentos estão ali, só que talvez eu não estou olhando com a devida profundidade ali e com a devida importância. Ou pior, ou você tem que começar. Puxa, é verdade, eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu não sei como começar. Então, a gente começa com 1, 2, 3. Faça um trabalho com as não conversões. A gente fala tanto que é preciso de novos clientes, mas sabe que se vocês estão trabalhando com a não conversão dos orçamentos não fechados, com a devida profundidade? Perfeito. Em momento de incerteza de menor fluxo de cliente, eu estou investigando a fundo, ou estou assumindo que é preço, enfim. Então a gente tem uma base de dados fundamental aqui para ser exercitado, que o cliente já nos procurou, já tem interesse, já gosta, e eu não faço nada. Mando proposta, mando fechamento, nunca mais faço um follow-up. Não dá. Não tem uma estratégia por trás. Isso. Então tem uma série de pontos para a gente revisitar, né? Enquanto possibilidade de coleta de dados qualitativa, enquanto processo de mescla entre dados comerciais e dados não comerciais, entre customização e ali um preparo antecipado para quem está ali no cliente. Eu estava com um empreendedor em São Paulo, de restaurante. Eu estava conversando com ele, eu falei assim, que bacana, não, a operação já super elevada, né, super em patamar bem elevado. Daí eu fiz uma provocação. Vocês estudam aqui agenda de reserva para saber quem vai estar na próxima? Porque se eu tenho uma estratégia de poder entender exatamente onde a mesa que o meu cliente gosta, o ponto da carne, quando ele chega novamente e ele tem uma equipe preparada para receber com os detalhes sobre quem é ele quanto pessoa, ele não vai ter esse lugar. Com certeza. Eu acho que E eu tenho ali a reserva com o nome dele. E tá ali a Tá informação. ali a informação e a gente não utiliza. É isso mesmo. Eu acho que esse é o relacionamento especial. É isso que traz recorrência. A gente fala de 3 pontos para o cliente entender valor e que preço como coadjuvante, a gente coloca 3 pilares. Educação e acesso. Quanto que eu demonstro para ele, que eu dou uma informação a mais para ele. Eu dei o exemplo do restaurante aqui. Claro. Reconhecimento. Reconhecer ele como indivíduo, como pessoa, sei quem é, seu gosto, né? Daí se eu consigo anotar aqueles mais recorrentes, com quem que ele geralmente anda, qual que é o seu prato favorito, qual que é o posicionamento da mesa, qual é o ponto da carne, anoto isso e deixo registrado.
talvez não consiga fazer com todos, mas eu posso escolher 10. Sim, com Eu certeza. posso os 10 mais recorrentes. E o último é bom atendimento. E o bom atendimento é muito mais amplo do que aquele 1 a 1 ali da equipe comercial. Bom atendimento tem a ver com a limpeza da loja, a luz não queimada, o banheiro limpo, tem a ver com a logística e entrega da mesma experiência do que foi feito na venda. Uhum. Tem a ver Perfeito. com o timing de resposta de uma rede social. Bom atendimento é um ecossistema de todos os pontos de contato do cliente para entender se funciona. E o papel de cada um que trabalha na operação de ser o grande guardião, porque se eu achar que não é minha função cuidar da rede social, não é minha função cuidar do banheiro, da limpeza do banheiro, não é minha função ser terapeuta do cliente, eu volto lá para os anos 80. Exato. Porque o profissional função, que bastava ser uma coisa só, tá lá nos anos 80. No hoje eu preciso ser profissional experiência, que cuida e sou o guardião de tudo que dialoga ali com esse ecossistema de pontos de contato com o cliente. E você acha que hoje o pessoal tá faltando preparo no treinamento? Porque o apagão que a gente, né, no treinamento que a gente fez na MCF, o Ferreirinha falou muito sobre o apagão de pessoas, né, que a gente vai ter aí. Já estamos tendo e vai piorar. Mas as empresas, elas está faltando o treinamento da capacitação, ou realmente as pessoas, tipo, só quero vender, acabou e não quero saber do cliente? Porque é isso que a gente sente às vezes, né? Uhum. Dari, primeiro que a gente coloca também, enquanto MCF, uma oportunidade da gente olhar a jornada do colaborador. A gente fala muito de jornada do cliente, né? Jornada do cliente. E eu preciso, obviamente, internamente, ter ali verdade e um cuidado também de equipe para que transmita para o lado de fora uma possibilidade de alavancagem. Uhum. Se a gente fica só olhando, falando, a importância é saber os dados qualitativos do cliente, o que ele gosta de comer, qual que é a sua viagem preferida, e eu dentro da operação não sei nem o nome do filho do meu colaborador, É o exemplo, né? Acabou. daí eu tô. Aí Então fica eu preciso difícil. revisitar onboarding, que esse processo ali de como que eu faço com que o colaborador seja apaixonado pela marca, recrutamento e seleção. Então, se tudo mudou, se os ciclos estão cada vez mais profundos e eu estou anunciando vaga da mesma forma que eu anunciava, da mesma maneirinha, exigindo 15 anos de experiência, uma parte onde soft skills e a habilidade relacional e humana é muito mais importante do que a tecnicidade, Aham. eu tô parado no tempo. Como você quer um resultado Como diferente? que você quer um resultado diferente? Então é recrutamento de seleção, é onboarding, é progressão de cargos e carreiras também numa horizontal, porque é uma geração videogame, quer passar de fase. Se eu não crio uma possibilidade Adorei! de fazer, olha lá, júnior, pleno, sênior, às vezes não é uma questão de Não, salarial, é de não. empoderamento de evolução. De evolução, progresso. Porque tem essa geração nova que é em 2, 3 anos que tá mudando completamente, já se vê quase que diretor de empresa. Exato. Mas se eu crio uma possibilidade, uma progressão também na horizontal, é fundamental. Trilha de conhecimento, aqui, Dari, assim, o que a gente mais vê é que tem uma grande quantidade de treinamento em produto, em serviço, em processo e quase nada de comportamento costume. Muito legal. Quase nada. E é muito engraçado isso, né, Leandro? Porque o que eu sinto, né, leigamente falando, obviamente, parece que as coisas estavam numa velocidade gigantesca. Eu vejo assim, pelo padrão do próprio escritório. Antes, o nosso padrão, assim, buscado, era ter uma agenda cheia e muito cronometrada. Reunião de hora em hora. Nananana. Hoje, o que eu noto que gera muito mais impacto, empatia, conversão? Eu separar, muitas vezes, uma tarde para um cliente. Conversar com ele sem pressa. Ele se sentir realmente acolhido dentro do espaço e, de certa forma, até prestigiado. Por contar com um momento ali, né? Eu acho que, querendo ou não, né? Dentro da advocacia, a gente acessa ali áreas muito sensíveis, íntimas, muito sensíveis. Então, eu noto que esse acolhimento me traz muito mais relacionamentos, fidelidade e expansão. Esse cliente que chega e recomenda o nosso trabalho para outro, que nos vê como um cliente atencioso, do que aquele hora em hora. Exato, aquele check. Da mesma forma também na classe médica, né? Aquele olho no olho, isso. Tem uma consulta às vezes de meia hora, que tá perdendo terreno cada vez mais, ainda mais se eu quero recorrência.
Então, quem não consegue entender a possibilidade, tempo hoje é o bem mais precioso. Sem dúvidas. Então, e tem um momento também que nós comentamos sempre, né? Nós nunca estivemos tão conectados digitalmente em toda a história da humanidade, e ao mesmo tempo nunca estivemos tão sozinhos, Exato. carentes. Verdade. A gente ganhou ali uma janela de longevidade muito maior nos últimos anos, 25 anos a mais, 30 anos, muitas vezes, de longevidade. E às vezes, e daí chega no momento que estão sem filhos, então um momento ali que é sozinho, a gente não tem mais aquele ciclo de amizade de faculdade, né? Tipo, quando a gente vai ganhando uma certa idade ali, a gente vai diminuindo o nosso grupo de amigos, né? Muito. Acaba mudando ali as possibilidades. Então, esse tempo que é destinado para escutar com empatia é algo que vai de contramão com esse excesso de tecnologia. Muito. Então, essa humanização, esse olho no olho, né? Muitas vezes, tava comentando hoje também no treinamento mais cedo, eu falei, muitas vezes que a gente quer conversar e falar. Só. Sabe? Ainda mais brasileiro, que é sinestésico, que conta tudo, né? Que tá lá Total. Primeira reunião. encontra ali, já tá convidando pra ir na sua casa. Exato. Imagina, eu morei 7 anos em Londres, onde eu fui nessas marcas de luxo ali, eu convivia com 2 perfis totalmente distintos, né? Eu trabalhava ali com um cliente europeu tradicional e ao mesmo tempo trabalhava com uma série de clientes dos mercados emergentes. Tinha muito cliente russo, muito brasileiro, então eu trabalhava com os 2 pilares aqui. E brasileiro é isso, é sinestésico, né? Enquanto o europeu é muito mais direto, objetivo e não dá muito esse espaço, o brasileiro já quer convidar para casa. Ele é o próprio espaço aberto. Ele é o próprio. Então, é muito interessante a gente poder, inclusive, colocar esse tempo de troca segmentado para um cliente mais especial, é muito interessante. A gente fez recentemente um trabalho para uma clínica dermatológica de mais alto patamar ali de posicionamento lá em São Paulo, e a gente sugeriu, inclusive, uma estratégia de segmentação que parte desse cliente mais amplo tivesse realmente uma janela ali de uma ajuda dupla, de 2 horas ali, em vez de 1 hora, para que pode ser que não utilize todo aquele tempo, mas aqui eu vou deixar esse tempo disponível para mostrar o quanto você está disponível para aquela troca, né? Imagina um médico que tem ali sempre um tempo mais corrido, de 2 horas, aqui esse tempo é seu, deixa eu conversar. Pô, é muito interessante difícil. poder trabalhar a janela de tempo também como diferenciação dentro da norma. Não dá para fazer com todo mundo? Não dá, mas a gente tem que segmentar. Sim. E você falou essa da área médica, né? Eu tenho um médico em São Paulo, que é do Einstein, que eu me consulto a cada 3 meses e meio, 4. Há 7 anos. A consulta é sempre 1h15, 1h40, 1h45. Sempre. Não conheço ele pessoalmente, olha que loucura. Nossa. Só por vídeo. Lá atrás eu já fazia. Muito bom. Então, para você ver que a era da experiência que ele já fazia lá atrás, hoje ele fala, Dari, a gente revalidou. Eu falei, pô, Kinak, tá difícil, hein? Sua funcionária, sua secretária pediu 17 de janeiro, é fevereiro, é sério isso, a próxima data? Ele, não, pra você eu dou um jeitinho, você me chama aqui. 17 de janeiro, a gente... Não, então, pra você ver como ele já estopou tudo que ele podia. Não tá trabalhando volume, tá trabalhando de uma forma qualitativa, tá trabalhando, obviamente, ali a sua diferenciação, né? Tem um ponto, a gente sempre bebe dessas aprendizagens de luxo, que eu gosto também de trazer algumas palestras de treinamento, que é a provocação, né? Onde está o seu atributo de diferenciação? Enquanto marca, enquanto operação, enquanto líder, né? E muitas vezes a gente tem um pouco uma ideia para nós mesmos, daí eu faço uma outra pergunta. O quanto o seu colaborador tem claro o seu atributo de diferenciação? Caraca. Daí a gente ele olha, pensa mais um pouquinho e fala, puxa, talvez eu tenha parte do colaborador aqui. Tá. Daí eu faço uma terceira pergunta. E o quanto o seu cliente tem claro o seu atributo de diferenciação? Que é simples passo para a gente poder potencializar a nossa comunicação, que nos diferencia no meio de tantas opções. Então, revisitar exatamente, né, o que nos torna diferente. Às vezes é uma agenda mais fechada, muito mais tempo, Verdade. olho, na empatia, dentro da advocacia, na área médica. Às vezes é uma especialidade específica ali, às vezes é uma possibilidade de olhar um trabalho quase de conciergeria, né? A gente fez trabalho para uma clínica odontológica lá em São Paulo, que eles tinham uma equipe, eles tinham equipe só de marketing, eles tinham um concierge atendendo clientes muito de fora
de São Paulo, né? E eles tinham um concierge para resolver a vida desse cliente de fora que tá lá. Nossa, Segurança, carro, reserva de restaurante, uma clínica odontológica que o cliente tem uma pessoa para resolver a vida dele quando ele tá lá. Que fantástico. legal. Porque entende que eu preciso olhar o estilo de vida do cliente, eu preciso trabalhar para essa base de cliente mais especial, que responde para um resultado da minha empresa, eu preciso ir além daquilo que está ali no meu core business essencial. Preciso entregar algo a mais. Então ela funcionava quase como um assistente pessoal ali para resolver a Que vida. massa. E olha o valor que isso agrega. Muito. Olha, eu acho fantástico. Uma coisa que realmente a gente viu no escritório, a gente tinha muito costume de final de ano mandar presente. E a gente comprava um presente para todo mundo. E a gente viu que aquele presente que para uns fazia super sentido, para outros não tinha a ver. Entendeu? E muitas vezes, até para aquele que talvez não tinha nada a ver, a gente conseguiria algo que até financeiramente fosse muito mais viável, mas que geraria um impacto muito maior dentro daquele público específico. É uma coisa muito individual, Muito né? individual, principalmente, senão vira guerra gift, né? Para realmente a gente poder entender quem é ele como pessoa, como desejo, e muitas vezes não tem a ver com o valor financeiro, mas tem a ver realmente com a sua Conhecer. criatividade. Sabe o que a gente gosta de ver ali, Paola? Que a gente faz trabalho para shopping center também, né? A gente fez ali para Batel, Iguatemi, Rio Mar Recife, Flamboyant, Rio Recife, Flamboyant, Shopping Salvador, Monsim, uma série de shoppings pelo país. A gente teve no programa de lançamento ali do Pátio Batel em Curitiba, foi muito bacana que eles criaram um gift que contava uma história. Nossa, Então ele era um gift que todo ano ele ia sendo quase que uma peça, outra peça. Então aquele que Que está se legal. relacionando com a empresa há 4 anos ganhava a coleção do Pátio. olha. Que legal. Era um colecionável, tinha um fio condutor, tinha uma história. Quanto mais tempo você estava ali como na base de clientes, mais você ganhava algo que, somado ao que você já tinha ganhado, virava ali uma possibilidade muito mais ampla. Para uma construção mesmo. Tem que contar uma história Tem. também. Porque senão eu fico lá e eu vou dar um presente porque eu acho interessante, porque saiu na mídia. Mas e o que eu vou fazer ano que vem? Qual que eu fico do desdobramento disso, sabe? Às vezes a pessoa dá um presente de venha pra gente que parou de beber, que tem até problema para falar assim, Exato. como que Verdade. eu vou, né? Dar o doce pro diabético. Dar o tipo diabetes. Não, é real. Então, preciso entender exatamente Tomar muito cuidado quem com é isso, a minha né? base. Principalmente quando eu estou pensando numa segmentação, né? E a gente tem outro ponto que a gente sempre tem um desafio. A gente vai falar sobre segmentação, daí tem, às vezes, eu tenho muitos empresários com um certo receio, né? Puxa, mas todos os meus clientes são especiais. O que eles vão falar se eles se receber, se entender que o outro, a minha cidade é pequena? O que vão falar se ele perceber que o outro ali recebeu um mimo e eu não recebi? A gente traz uma provocação que absolutamente todos nós somos segmentados do dia a dia, pelo cartão de crédito, pelo espetáculo, Verdade. pela Companhia aérea. 24 horas. pelo Em todas. 24 horas. Aham. E daí, quando a gente vai pensar numa segmentação para o nosso cliente, daí não posso. Sendo que isso é uma prática de mercado o tempo todo. Sim. O mais importante é você deixar claras as regras daquele momento, né? Daquela possibilidade para criar, inclusive, o desejo de fazer parte. Progredir ali, né? Eu quero estar naquele hall seleto de clientes da Paola que tem ali uma possibilidade de motivação. Então, você cria uma possibilidade de desejo. Porque em companhia aérea, a gente comentou isso no livro, Ferreirinha, é mais claro porque as pessoas veem o espaço, né? Olha, eu entendo que aqui na primeira classe não cabe muita gente, então aqui eu entendo. Porque se você comprou econômica, você vai viajar lá, sem champanhe, na sem pipoca. Acabou. E acabou. No hot dog, eu falo. na pipoca. Se você vai lá hoje, isso de uma forma muito mais ampla. Se eu tô lá em categoria no grupo 4, 5 de aviação, eu vou ter que sim despachar minha mala. Não vai dar, não vai dar. Não vai ter escolha, porque não vai caber. Grupo 1, 2 e 3, prioridade 4, 5, vai despachar A mala. a mala. Não vai ter espaço. Tá lá. Então, se existe segmentação em absolutamente todos os segmentos,
eu preciso também poder valorizar quem realmente faz a diferença no meu resultado. Isso é fundamental, isso é expressivo. É muito importante trabalhar a segmentação. E você falou um ponto muito legal, que é a companhia aérea, porque eu sou Black Sig da Latam. É outro atendimento. É outro atendimento. Assim, eu não quero nunca mais ser disso. Às vezes eu não tô batendo. Às vezes falar isso agora. Às vezes, falador retrocede. Às vezes tá faltando uma viagem, eu falo, putz, deixa eu viajar aqui pra bater os 200 mil milhas, que agora mudou o programa. Mudaram, ficou mais insano. Não tá fácil. Agora não tá fácil, já tô no 180, era 200, então já tô perto ali. já. Mas assim, é isso. Você tem uma experiência ali, né? O Black Sea, você é transportado com um carro alto, você não anda, né? Você não anda no busão. No ônibus. No ônibus. Então tem um special service, inclusive a gente treinou lá atrás. Olha que massa. Então, o grupo de special service da special service. antiga TAM, né? Ainda tem o special service. Isso é special service. A gente fez um treinamento com o special service da TAM lá atrás, né? Os comandantes Rolinha ainda, muitos anos. Mas é isso, a gente precisa deixar mais claro essas possibilidades de segmentação, olhar de que forma que eu posso trabalhar camadas na estratégia de segmentação. Eu sempre falo, né? Crio ali uma primeira etapa, numa base que eu estou oferecendo benefício, tem muito mais acesso a produto, a condição especial, personamento. Aí tem uma parte do mês que é reconhecimento, eu reconheço como cliente especial, eu dou acesso a alguns eventos mais exclusivos, até um gift mais especial. E daí eu trabalho topo da pirâmide ali por algo do inacessível, da experiência realmente 1 a 1. E, obviamente, eu trabalhar essa pirâmide de segmentação querendo aumentar o seu topo, né? Porque a gente tem esse trabalho de série, que é o RFM, né? Acho que é a metodologia mais utilizada no mercado, que é recência, frequência e volume monetário, porque tem ainda muitas operações que estão só valorizando o valor final, né? Eu vou lá e eu acho que o meu cliente mais importante é o que comprou, não sei, 1 milhão. Paga mais, Só que eu preciso também entender que esse cliente que veio 5 vezes na operação, ou estou falando às vezes um cliente público especificador, no caso também. Se eu tenho ali um arquiteto que traz 5 clientes, eu tenho a possibilidade desse cliente crescer muito mais em ticket médio do que aquele que veio uma vez, fez uma compra por uma cifra alta e não voltou mais. Com certeza. Então, se esse cliente que vem 5 vezes, ele está optando por você de uma forma mais recorrente, então ele precisa também estar numa janela. Então, a recência, frequência e valor monetário ajuda, inclusive, a gente poder valorizar esse que está... Não necessariamente está só no valor, né? Só no valor. Então, revisitar todas essas possibilidades ali, né, da gente poder trabalhar o cliente enquanto embaixador, né? Se ele passa a ser o embaixador da nossa marca enquanto experiência, né? A gente tem um ganho muito maior do que qualquer investimento em tráfego pago. Com certeza. Fantástico. Qualquer investimento de ativação. Aí a gente zerou o jogo. Essa interação, né, é realmente o fator fundamental para a gente poder crescer, né? Nossa base de clientes, resultados, subir ticket médio, gerar outro tipo de relacionamento, né? Acho que a gente bebe dessas marcas de luxo para olhar como que eu posso subir esses degraus, né? Que aula, hein? Não. Meu Deus! Eu ficaria aqui, assim, dias e dias. Só bebendo da fonte. Exatamente, bebendo da sua fonte. É verdade, que é fantástico. Ali a gente estava conversando antes do podcast, e aí eu pensei, meu Deus, a gente tem que começar a gravar logo, não posso esquecer nada. Nem sei quantas vezes a gente vai escutar isso novamente para absorver tudo. Eu agradeço muito esse momento com vocês. A gente traz um olhar muito pautado do nosso dia a dia, né? Quando a MCF, né, tanto o Ferreirinha quanto eu, quanto todo o time de consultores, a gente traz uma visão muito fruto do nosso dia a dia de campo, de troca com empresários, de conversas com profissionais, de particularidades regionais, né? A gente tem projeto lá em Belém, projeto em Bento Gonçalves, projeto em Goiânia, em Recife. Então a gente acaba cruzando não só as particularidades regionais, mas as particularidades também do segmento das indústrias, para que a gente possa ter uma perspectiva do cliente de uma forma muito mais ampla. A partir dali a gente trabalhar algumas possibilidades de alavancagem de negócio, posicionamento, comunicação, expansão, segmentação. Acho que sempre
a gente consegue sempre esticar um pouquinho mais ali a possibilidade e buscar esse aprimoramento contínuo, né? Para a gente finalizar, tem algo que a gente fala sempre sobre as marcas de luxo, que elas mais têm é consistência. Elas não são excelentes hoje, Verdade. elas são excelentes numa jornada de tempo. Então, um outro grande aprendizado é a gente poder trabalhar essa consistência dentro das nossas operações, consistência de treinar as equipes, consistência de uma comunicação mais adequada, consistência de uma liderança inspiradora, consistência de um olhar sempre atento para a oxigenação, de rebrand, de comunicação e ativação. Vou deixar essa palavra consistência aqui. Esse porquê. Exato. Como uma palavra-chave ali. Que legal. Fantástico. Leandro, muito, muito obrigada por essa aula, pela sua presença, por ter se disponibilizado para vir aqui bater um papo conosco, né? Foi especial, foi muito bom. Obrigado, querido. E mais tarde tem mais novidades aí. Muitas novidades. Ó, Leandrão, obrigado. Muito obrigada. Prazer enorme. Obrigada. Obrigado, pessoal. É isso, lindos. Chegamos ao final do podcast O Soma e fique aguardando o próximo convidado.